Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre Apocalipse capítulo 10, porque agora há pouco eu estava vendo um vídeo, né? Eu estava vendo um homem, né? Ele é da Testemunha de Jeová, e ele está fazendo uns vídeos, né? Falando sobre o livro de Apocalipse. E daí ele começou a dar a opinião dele, né? Ele falou que cada um tem uma opinião diferente, né? Então até nesse ponto eu concordo com ele, né? Ele começou a falar bastante coisa, né? Daí ele começou a falar que ele viu que no livro de Apocalipse tem 4 bestas, né? Eu, eu assim, particularmente, eu acho que tem 2, né? Eu sempre achei que tem 2 bestas, né? Mas aí ele começou a falar, né? Daí eu fiquei assistindo, né? Daí ele falou várias coisas, assim, que eu não vou lembrar direito, né? Mas ele citou Apocalipse 11, né? E o Apocalipse 11 fala da besta que sobe do abismo, né? Essa besta eu sempre vejo ela quando eu leio Apocalipse 11, mas eu não dava muita importância, né? Porque para mim só existe 2 bestas, né? Então, essas 4 bestas que ele falou, e ele até citou que realmente ele mesmo acha que não é 4, é 3, né? É que ele falou a besta do mar, a besta da terra, a besta que sobe do abismo e a besta que a mulher monta numa besta de escarlate, né? Daí ele numerou como 4, né? E eu assim já acho que a besta do... Essa, essa mulher que monta na besta, que é escarlate, né? Que é essa besta que a gente vê quando a gente... Que eu tô lendo Apocalipse 17, 16, 17, 17, 18 e 19, né? E aparece essa besta, né? Em Apocalipse 17, né? Agora, essa do abismo, essa besta do abismo está em Apocalipse 11. Daí eu dei uma olhada, daí fala das 2 testemunhas, né? Eu já acho que as 2 testemunhas já vieram, porque lá no livro de Mateus está escrito que o nosso Senhor Jesus Cristo falou que essas 2 bestas já veio. E o sistema religioso coloca que essas 2 bestas vão vir profetizar na grande tribulação, né? Mas Jesus falou que ela já veio, está escrito lá em Mateus. Ele falou para os apóstolos que as 2 testemunhas já vieram. E não depois eu pego o versículo, porque agora eu não anotei, porque esse vídeo que eu estou fazendo não é sobre isso, eu só estou comentando essas coisas para entrar no livro de Apocalipse capítulo 10, porque eu peguei, em vez de começar a ler o capítulo 11, eu comecei a ler o capítulo 10 e daí eu achei uma coisa interessante, porque sempre quando eu leio o capítulo 10, eu não consigo entender, né, as coisas, porque tá muito assim misterioso, né? É muito misterioso, né? O livro de Apocalipse, né? Então eu vou falar sobre o livrinho, né, que o apóstolo João, ele fala, né? Eu nunca consegui entender o que significa esse livrinho. Mas quando esse homem estava falando de Apocalipse, né, voltando agora ao assunto novamente, ele chegou uma hora que ele falou assim: só os testemunhas de Jeová que são o povo de Deus, as outras igrejas não são. Daí eu não concordei, né? Daí eu fiquei já, né, assim, com a pulga atrás da orelha, né? Já fiquei nervoso, né? Eu não concordo com a ideia dele. Daí eu fiquei pensando, né? Daí como eu fui em Apocalipse 10, daí eu achei uma coisa interessante relacionada ao livrinho e nisso no que ele falou. Daí quando eu comecei a pensar, daí
veio uma luz, daí Jesus me deu uma luz para responder isso que ele disse, né? Porque eu tenho certeza que está errado. As testemunhas de Jeová não é o povo de Deus. E nenhuma outra igreja também é o povo de Deus, porque nem a testemunha de Jeová e nem as outras igrejas estão escritos dentro da Bíblia. Me mostra um versículo da Bíblia que fala que os testemunhas de Jeová são o povo de Deus. Não existe. Não existe. Agora, na minha opinião, o povo de Deus é os pobres. Agora, se pedir para eu mostrar os versículos que fala que os pobres estão dentro da Bíblia, eu mostro. Tem vários versículos mostrando. Por exemplo, eu nem preciso ir lá agora, é só pegar e falar. Lucas capítulo 4. O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Pronto. Se tiver algum versículo falando que o povo de Deus é os pobres, usando esta frase, agora eu não estou recordando, mas se pegar todos os versículos falando dos pobres, a gente vê que o povo de Deus são os pobres. Mateus capítulo 5. O reino dos céus é dos pobres. É mandamento. Claro que sim. Porque é uma lista de mandamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele revelou. Os pobres, eles são o povo de Deus. Agora, se tiver um pobre dentro da igreja, Testemunha de Jeová, que para mim não é igreja, é seita. Se tiver algum pobre lá, que eu acho que não tem, né? Porque se tivesse algum pobre lá, com certeza eles não iam aceitar um pobre dentro da igreja deles, porque a igreja deles é rica, tem em todo lugar do mundo. Igreja de pobre é igreja do corpo humano. É o corpo humano que é a igreja de Deus. Então, eu tô rebatendo isso que ele falou, mas daí o que eu fiz? Daí eu fiquei pensando sobre isso, daí entrou a questão do livrinho que está em Mateus, Apocalipse capítulo 10. Daí qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu vou falar agora, porque eu não vou conseguir ler, apesar dele ser menor, né, o capítulo 10, né, de Apocalipse, mas eu não vou conseguir ler ele inteiro, né? Então eu já vou resumir agora e depois eu vou começar do versículo 1. Se eu conseguir chegar até o versículo final, tudo bem, mas eu acho que eu não vou chegar, porque tem que ficar lendo um por um e tem que ficar analisando bem detalhadamente, né? Então, nesse vídeo eu não vou chegar até o final, mas eu já vou falar a parte do livrinho. Qual foi a mensagem que Jesus me revelou? O livrinho é a Bíblia, que está escrito em Apocalipse capítulo 10. Bom, o que eu estou fazendo agora? Eu estou, assim, dando as minhas considerações e estou dando a minha opinião. Daí, com o tempo, eu vou reformulando. Se eu achar que isso que eu estou falando agora é uma coisa que assim não encaixe dentro do que está escrito na Bíblia, e eu achar outros subterfúgios que a Bíblia vai me revelar, aí eu posso mudar o pensamento, mas é por isso que eu estou agora dando as minhas considerações para depois ver se eu altero ou se eu mantenho. Eu acho que eu vou continuar alterando o meu pensamento, porque o meu pensamento é baseado através da revelação do Espírito de Deus e Jesus Cristo. De Deus e Jesus Cristo. Então, o livrinho que está escrito em Apocalipse capítulo 10 é a Bíblia. Então, eu vou começar a ler para tentar mostrar isso. Agora, eu não sei se eu vou chegar até o fim, então vamos lá. Mas eu já deixei a revelação já
preparada, né? Porque ninguém sabe qual é esse livrinho que estava aberto, que o anjo, né? Eu vou começar a falar disso agora, né? Que o anjo estava segurando, né? Entre a terra e o mar, né? E eu vou falar sobre isso, até o que significa a terra e o mar, na minha opinião, baseado aqui agora no livro de Apocalipse, capítulo 10, né? Então vamos lá. Versículo 1. São 11 versículos. Vamos ver se dá tempo, mas acho que não dá, porque quando eu pego um versículo, eu fico 1 hora só falando do versículo, no mínimo. Vamos lá. Versículo 1. E vi outro anjo forte. Tá vendo? Anjo forte. Esses anjos aqui, como eu tô colocando nos últimos vídeos que eu tô fazendo, que eu já fiz, e tô pondo no canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, esses anjos que aparecem, com certeza aqui em Apocalipse, são os anjos das 7 igrejas. E aqui também vai ter outra informação interessante, que vai falar de outro assunto referente a 7 trovões. Então são 7 igrejas, 7 anjos, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos e agora 7 trovões. Olha quanto enigmas que nós temos que descobrir, né, desvendar, porque esse homem aí, né, que estava falando, que eu citei agora, né, lá das Testemunhas de Jeová, ele até falou algumas coisas interessantes que eu até concordo mesmo, né? Ele estava falando das 7 cabeças e 10 chifres, daí ele começou a falar das 7 cabeças, que são impérios, reinos, governos, né? Que já aconteceram durante a história da humanidade, né? Até concordo assim com ele, mas eu não sei se é isso mesmo, mas eu achei interessante, né? Não vou dizer nem que ele tá certo, nem que ele tá errado, né, nesse ponto. Mas ele falou uma coisa interessante que agora eu esqueci, né, que eu ia falar, acabei esquecendo agora. Deixa eu ver se eu me lembro. Ele falou uma coisa, eu esqueci, né? Então se eu lembrar, eu vou falando, né? Então vamos continuar aqui. Então aqui a gente já vê logo de início que o apóstolo... agora eu tô me lembrando que ele comentou assim, vou falar por cima, né, por alto, né, que eu não me lembro de tudo, né. Ele falou assim, o apóstolo João, ele estava preso lá na linha de Patmos, né, na ilha de Patmos, lá por causa dos romanos, né. Então ele teve que escrever assim para os romanos não perceber o que ele estava falando, né. Isso eu achei interessante, né. Porque os romanos não podiam saber que senão podia matar o apóstolo João até mesmo antes do tempo, né? Então ele teve que falar assim em parábolas, né? Então ficou muito misterioso, né? E daí os romanos não entenderam, né? O que o apóstolo estava falando, então não teve problema na hora de disseminar, difundir essa palavra que está dentro da Bíblia, né? Por isso que eu vou provar para vocês que esse livrinho agora é a Bíblia, né? Veio essa revelação para mim, né? Por que é a Bíblia? Eu já vou dar mais um pouco de feedback aqui no meu pensamento. Por quê? Porque o Martinho Lutero, ele fez assim tipo uma revolução, né? Porque o Martinho Lutero, na época dele, né, antes, né, da época dele, qual era o império religioso e político ao mesmo tempo que dominava? Era a Igreja Católica, a Igreja Cristã lá na Europa. A Igreja Cristã mandava em tudo, fazia tudo. Todo mundo era submisso à Igreja Católica. E o povo que era pobre não tinha acesso à palavra,
não tinha acesso, era só os ricos, os nobres lá da igreja que tinha acesso, o povo não tinha acesso à palavra. O povo ele era dominado, escravizado pela igreja católica. E daí chegou Martinho Lutero e modificou tudo, porque a igreja perdeu esse domínio pleno que eles tinham, porque houve um racha. E é isso que o capítulo 10 está falando aqui de Apocalipse. Então, eu até estou conseguindo encaixar o capítulo 10 de Apocalipse mais ou menos entre o século do século 11, né, até o século 15, mais ou menos. Ou seja, do ano 1000, né, da era cristã, até o ano 1500, assim, que foi quando Martinho Lutero surgiu. E daí o que ele fez? Ele tirou muita coisa que estava dentro lá dos, vamos dizer como canônicos, do canon dos católicos, e reduziu, porque a Bíblia dos protestantes tem 66 livros e a dos católicos tem 5, 6, 7 livros a mais que não tem na Bíblia dos protestantes. Tá vendo? Daí diminuiu o poder dos católicos. Agora a igreja está dividida e não pode acontecer isso, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1 e 2. Que Paulo demonstrou que a igreja está rachada desde aquela época lá, da igreja primitiva. Eu não vou entrar agora em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, porque a igreja está dividida desde aquela época lá, do livro de Coríntios, que Paulo escreveu. O livro de Coríntios. Está dividida, está escrito lá. Então, eu acho que o capítulo 10 tem a ver com essa questão que eu falei agora. Vamos lá. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Agora é mais de meia-noite, mas eu não tô com sono, né? Por enquanto. Vamos lá. E vi outro anjo forte. Esse anjo é das 7 igrejas da Ásia. Mas eles vêm do céu, sacerdote. Por que eu me considero como sacerdote? Porque é que nem eu falei, para a pessoa se tornar um cristão, ela tem que ser sacerdote, rei e mestre. A questão do profeta aí vai conforme a distribuição dos dons que nosso Jesus Cristo ele concede para os cristãos, mas estas 3 coisas que eu falei, mestrado, reinado e sacerdócio, todo cristão ele tem que ser. E na época dos católicos, né? Na época do Martinho Lutero, era só os que eram do clero católico que eram sacerdotes. Mas eles não eram sacerdotes 100% cristãos legítimos. Eles eram sacerdotes misturados, os católicos. Eles misturavam religião cristã, religião romana, religião do mundo inteiro, junto com a religião deles, na época do Martinho Lutero. Por isso que o povo não tinha acesso. Daí quando aparecia uma pessoa que queria pregar, evangelizar o evangelho dos pobres, que está escrito aqui na Bíblia, esses clérigos aí, né? O Papa, esses bispos da Igreja Católica não deixavam, matava os caras na fogueira lá. Os homens morriam tudo na fogueira. Começou a Segunda Cruzada a partir do
século XI, que foi a igreja perseguindo os cristãos. Porque antes, a primeira cruzada foi os cristãos se reuniram contra os mongols lá, os árabes, né? Os que estavam querendo fazer a segunda conquista lá do povo árabe, né? No mundo, né? E daí os cristãos católicos lá da Europa, que só tinha catolicismo lá, se reuniram, né? Todos os países lá da Europa e destruíram lá, combateram lá contra as hordas lá dos mongols lá, daquele povo lá. Não sei se o mongol, eles eram árabes, né? Mas acho que eles não eram. Eles eram mais lá do lado lá da Índia, da China, né? Mas esses mongols aí, né? Depois houve também, né, essa revolução aí dos árabes, que entrou a questão dos muçulmanos, né? Daí a religião muçulmana, ela se tornou a mais recente, porque a religião cristã veio primeiro, porque os árabes tinham, né, uma religião, mas era diferente dessa religião muçulmana que apareceu entre, vamos dizer assim, eu não tenho muito conhecimento, entre o ano 500, né, da era cristã, quando acabou o Império Romano, até o ano 1000, né, daí surgiu essa religião aí que eu preciso estudar mais um pouco, assim, né, os livros lá da história que fala sobre isso, né, para mim me apoderar mais desses assuntos, né. Mas é isso, vamos continuar aqui, né? Apocalipse capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, tá vendo? Ele está descendo do céu, mas isso não significa que esse anjo não está relacionado ao anjo das 7 igrejas de Apocalipse, porque os anjos das 7 igrejas de Apocalipse, que ficavam na Ásia, está vendo? Eles cuidavam, né, da parte espiritual aqui na Terra, né? Ou ainda cuidam, né? Não sei. Pode ser, né? Acredito que sim. Mas a casa deles é lá no céu, lá nas estrelas, como eu estava lendo Apocalipse capítulo 17, falando essas coisas, né? Versículo 1. Eu estava falando sobre isso, né? A casa, a morada dos anjos, né? Então eu vi outro anjo forte que descia do céu, tá vendo? Esse céu é um céu que é o céu do sol, do dia. O céu onde fica o sol, do dia. O sol ele não fica no céu da noite. O céu da noite fica a lua, e a lua não fica no céu do sol do dia. Tá vendo como tem essa diferença? Então esse céu aqui é do céu do dia. Possivelmente. Agora entra aqui uma questão difícil, né? Entra um enigma aqui, né? É como se fosse uma charada, né? Vestido de uma nuvem. Então, aqui é difícil fazer interpretação agora. Essa questão eu não sei como explicar. Vestido de uma nuvem. Então, esse anjo estava vestido de uma nuvem. Não sei, não tenho como falar nada a respeito disso agora. E vi outro anjo forte. Tá vendo como é difícil entender Apocalipse? Apocalipse não é só você pegar uma ideia assim e ir falando. Você tem que pegar, a gente tem que pegar o texto, ler, e quando chega essas partes, a gente tem que saber o que significa, senão a gente não consegue completar o enigma, o quebra-cabeça. Esse vestido de uma nuvem
é muito difícil. Daí tem que pegar os livros antigos, né? Que estão em outras partes da Bíblia, né? Daí nas outras partes, tudo que tiver falando de vestido, de nuvem, a gente pode tentar desvendar o segredo, né? O enigma, porque aqui no capítulo 10 fala do segredo de Deus aqui também, que é outra coisa que eu não sei o que, que é também, porque essa também é muito difícil. Só se o segredo de Deus for a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas acho que não seja isso, né? Mas é uma coisa muito difícil. Mas vamos falar aqui do que eu possa tentar imaginar e compreender, né? E vi outro anjo forte. Tá vendo? Se ele é um anjo forte, então ele é o anjo de Deus do bem. Tem o anjo de Deus do bem e o anjo de Deus do mal, né? Porque o anjo de Deus do mal é aqueles que se rebelaram, né? Que caíram, né? Então esse é do bem, porque ele é forte, né? E vi outro anjo forte. Tá vendo? O apóstolo João, ele estava vendo vários anjos aqui, que descia do céu. Então, ele estava descendo, vestido de uma nuvem. Então, essa parte é só quem conhece bastante a Bíblia que pode desvendar. Talvez um dia eu consiga fazer alguma ligação, né? Quando eu lembrar onde estão os versículos que fala de vestido, de nuvem, né? Então vamos lá, continuando. Continuando aqui no versículo 1. E por cima da sua cabeça, olha só, por cima da cabeça do anjo, ele estava vestido de nuvem e vamos ver o que tinha em cima da cabeça dele. Estava o arco celeste. Arco celeste. Outro enigma, hein? Difícil, hein? O que significa arco celeste? O que João estava querendo dizer aqui, hein? O que eu posso dizer assim, né? Só uma coisa assim, né? Que vem na minha mente. Que lá em Apocalipse 12 também tem a mulher vestida de sol. Mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés dela e alguma coisa na cabeça dela também. O que eu posso dizer que é parecido com o que está falando aqui do anjo. A mulher e o anjo. Dá para fazer uma conotação, mas eu também não sei o que significa vestido de sol. Num vídeo passado, já há algum tempo, eu falei sobre esse versículo, né? Que eu estava lendo esse versículo fazendo o vídeo, né? E daí por isso que eu me lembro, né? Disso que eu tô falando agora. Eu nem me lembro que interpretação que eu dei, mas eu dei uma interpretação naquele momento lá. Não sei qual que foi, daí tem que ver que eu fiz vários vídeos, né? Já tô chegando no vídeo 300 já, né? Aqui do canal, né? Então, interessante, dá para fazer essa correlação. Capítulo 10 e capítulo 12, que estão próximos aqui. Mas um é anjo e outro é mulher. Aqui, no caso, né? Vamos falar aqui, né? Está falando que o anjo está vestido de uma nuvem. Nossa, não faço a mínima ideia. E depois está escrito assim: e por cima da sua cabeça, cabeça do anjo, estava o arco celeste. O que significa arco celeste? Pode significar várias coisas.
tudo que é celestial está no céu, né? Então já é uma coisa assim que não é da terra, né? Então aqui tem algum indício que seja uma coisa espiritual, né? Arco celeste, né? Está aqui na terra ou no céu. O anjo está descendo com esse arco celeste em cima da cabeça dele. Interessante, mas é difícil. Vamos continuar, mas eu quero chegar na parte do livrinho, né? A do livrinho, eu acho que é a Bíblia. Vamos lá. E o seu rosto era como o sol. Olha só, acabei de falar, né? Que a mulher estava vestida de sol. E aqui o sol, o rosto desse anjo era como o sol. É iluminado, reluzente. Tá vendo como é o anjo do bem? Aqui é o anjo do bem. Pelo menos isso tá dando para entender. E os seus pés, ó, fala de pés também, igual lá no enigma da mulher, do capítulo 11, ó. Do capítulo 12 de Apocalipse, ó. E os seus pés como colunas de fogo. Opa! Agora eu tô lembrando de uma coisa importante. Porque aqui está escrito assim: e os seus pés como colunas de fogo. Se a gente for aqui agora em Apocalipse 4, no Apocalipse 2, Apocalipse 2, deixa eu ver se está em Apocalipse 2. Não, é Apocalipse 4. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui em Apocalipse 4 está escrito assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Está falando de Jesus Cristo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um momento. Interessante, achei uma coisa legal aqui. Aqui no capítulo 4 de Apocalipse fala de 7 espíritos de Deus, né? E no Apocalipse 18 também fala dos 7 espíritos de Deus. Vamos continuar aqui. Um leão. Será que eu vou achar agora? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou achar agora. Mas o que eu estava querendo dizer é que aqui, acho que é no capítulo 4, está relatando que Jesus ele tinha, acho que está no capítulo 6. Por isso que eu não estou achando, que Jesus ele tinha os pés reluzentes, de latão. E tinha, acho que, olhos de fogo. Deixa eu ver se está escrito aqui. Bom, aí eu teria que dar uma lida com mais calma, né, para achar, né? Eu só tô passando a vista por cima, né? Por isso que fica difícil achar, né? Mas eu sei que tá por aqui, né? Era essa ligação que eu ia fazer, né? Porque eu tô achando agora aqui que esse anjo forte pode ser Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 18, capítulo 1, o sistema religioso fala que é Jesus Cristo voltando. Mas no capítulo que eu tô lendo agora, 10, também, no capítulo 1, tá descrevendo como está parecendo que é Jesus Cristo também. Mas aí está falando dos anjos, né? É aí que tá. Então precisa ver se Apocalipse
capítulo 18 está falando realmente do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se são 7 anjos, então os anjos não são Jesus Cristo? Ou são? Será que os 7 anjos são o nosso Senhor Jesus Cristo? Porque aqui está falando de 7 espíritos. E tem os 7 espíritos também, é tudo 7. Tá vendo? 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 selos, 7 anjos, 7 trovões. Será que os 7 anjos é o nosso Senhor Jesus Cristo? Agora que tá vindo isso na minha cabeça. Bom, eu tô deixando registrado aqui, né, a sequência de pensamentos, né? Agora essa parte aqui, né, eu sei que tá por aqui, mas eu não vou ficar aqui, né, parado aqui por muito tempo. E daí a gente não consegue continuar aqui, né? Então é isso que eu quis dizer, né? Esse fogo aqui, ó. E os seus pés como colunas de fogo. Também é outro enigma, né? Vamos continuar agora. Vamos passar por 2 aqui. Versículo 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto, tá vendo? Daí que me veio essa revelação. Esse livrinho, eu acho que é a Bíblia. Eu vou falar acho, né? Porque eu não tenho certeza, né? Apocalipse é muito difícil, né? Alguém pode falar, não, esse livrinho é outra coisa que está escrito em outra parte da Bíblia. Tudo bem. Mas eu não me lembro de falar de livrinho em outra parte da Bíblia. Pode ser que tenha, mas eu não me lembro. Ou nunca vi, né, também. Que eu acho que eu não li a Bíblia inteira. Mesmo se eu tivesse lido a Bíblia inteira, eu não ia lembrar. Tudo que está escrito nos mínimos detalhes, né? Então vamos continuar. Para mim é a Bíblia. Vamos continuar. E tinha na mão um livrinho. Porque o apóstolo João, ele está vendo o futuro dele. Que ele estava 2000 anos atrás vivo, né? E ele falou isso há 2000 anos atrás. Então esse livrinho pode ser a Bíblia. Passou porque a Bíblia surgiu em 1600, né? Porque o povo não tinha acesso à escritura. Era só o clero lá satânico do magistério do Papa, da Igreja Católica, dos papas lá, dos cardeais lá, os que era rico, né? A igreja era rica, né? E perseguia os pobres, né? Vai dizer que eu tô falando mentira agora, né? Daí o povo de Deus não é as pessoas que são pobres. Se um monte de gente morreu para que isso fosse ratificado, porque a igreja com a Inquisição queria calar a boca das pessoas que eram contra esse pensamento, então vão querer calar minha boca também. E hoje em dia nem falam mais disso. Qualquer coisa que você for ver na internet, dentro das religiões, não expõe esse pensamento da questão do pobre. Ninguém fala disso, porque todo mundo tá com a mente cauterizada, endurecida. Tá pensando só nas coisas materiais, nos bens materiais. Ninguém fala, ninguém anuncia, ninguém prega sobre isso. Ninguém evangeliza. Pessoas só sabem falar. As pessoas sabem. As pessoas só têm conhecimento que existe pobre. E daí, quem está dentro da igreja tenta ajudar os pobres. Tudo bem. Mas a pessoa ela não quer ser pobre. Aí que está o problema. Ela quer viver dentro do sistema e ajudar o pobre achando que Deus vai salvar a pessoa porque
ela está fazendo uma caridade. E a gente sabe muito bem que as pessoas não é salvo pelas obras, é salvo pela fé. E obras e fé não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas têm que ser salvas pela justiça da palavra, não pela condição financeira que ela tem. Então vamos continuar aqui, ó. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Tá vendo? Por que o livrinho tá aberto? Porque sempre quando a gente vai ler a Bíblia fica aberta. Ela tá sempre aberta. Tá vendo? É um indício. Para mim é isso, mas para quem ainda tem dúvida, né? Então vamos continuar lendo aqui, né? Versículo 2, capítulo 10 de Apocalipse. E tinha na sua mão um livrinho. Nós temos que saber que livrinho é esse. É a Bíblia. Dos protestantes. Que é a mesma dos católicos, né? Mas a dos protestantes acho que é a mais correta, a mais justa, que Deus aprovou, né? Por isso que aconteceu isso no decorrer da história. Tá vendo? Então foi um fato assim que Deus aprovou. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa mar? O que significa terra? E o pé? O pé de quem? O pé do anjo. Ele pôs um pé sobre o mar, que para mim são pessoas, multidões que estão dentro da igreja. Aqui eu não estou falando nem multidões de pessoas do mundo inteiro, que são até de outras religiões. Eu estou falando da igreja agora. Esse livrinho, que é a Bíblia, ela está onde? Dentro da igreja cristã. Então, para mim, essa mensagem é para a igreja, não é para o povo do mundo que não está dentro da igreja. Porque existe duas situações. A pessoa que está dentro da igreja e que estão fora da igreja. Se você está dentro de qualquer igreja cristã, então você vai ser avaliado por isso. Se você não tem nenhuma igreja, nenhuma religião, então você vai ser avaliado por outro motivo. Então, essa parte aqui, no meu modo de ver, não faz parte para quem não tem uma religião cristã. Ou tem uma religião que não é cristã. Não faz parte do que está escrito aqui agora. Não é para todo mundo isso aqui que está escrito no versículo 2 do capítulo 10. Entendeu? Isso que eu estou querendo dizer. É isso que Jesus está me mostrando agora. Eu estou tendo esse pensamento agora. Eu nunca tive essa reflexão. Nunca fiz essa reflexão. Porque quando a gente faz a reflexão, nós tem que fazer assim, com calma, pensando. Não ficar lendo assim os versículos da Bíblia como se fosse um livro de estudo de português, de biologia, de matemática, igual a gente faz na escola. A gente tem que ficar meditando aqui, ó, para entender. E tinha sua mão um livrinho. Aqui tudo bem. Aqui a Bíblia, ela está tanto dentro do mar, que são os membros da igreja, como os que estão
a esquerda, né? Que seria no caso o pé, né? O pé esquerdo, né? Que está sobre a terra, que seria a terra seria, eu falei que o mar seria a igreja e a terra seria os governos, seria assim as instituições, né, políticas, né, governamentais, né, que rege o mundo, né? A Terra, na minha opinião, seria isso, né? Que eu falei agora. Por quê? Justamente porque o anjo ele está fazendo uma ligação com o pé direito, que está dentro da igreja, que é a parte religiosa, com o pé esquerdo do anjo, que está dentro da política, né, do governo, de todo mundo, de todas as nações. Mas esse livrinho, justamente, por exemplo, quem é religioso e é político, ele pode ser da igreja. O anjo está representando a igreja, certo? Mas tem político que eles são cristãos no mundo inteiro, lá nos Estados Unidos, até mesmo no Japão, na China. Deve ter políticos que são cristãos. E dentro da igreja, agora a religião é a cristã. O mar representa os 4 bilhões de cristãos que existem no mundo. É esse mar aqui. Mar de pessoas, mar de gente. É o contingente. Vou seguir essa linha de pensamento, né? Porque para mim sempre o mar vai ser multidões que estão dentro da igreja. Pode até seja multidões que estejam também fora, mas como o foco é a igreja, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não ia escrever para o mundo, né? As pessoas do mundo já estão condenadas, já, elas nem estão se lixando porque está escrito dentro da Bíblia. Nosso Senhor Jesus Cristo vai escrever para a pessoa que está vivendo o mundo, a vida mundana. No máximo, essa leitura aqui, essa literatura, é para a pessoa que está dentro da igreja, mas vive os dois mundos. Quer viver as duas vidas, dentro da igreja e fora da igreja, como está escrito aqui, ó, no versículo 2. Tá vendo? Então, na minha opinião, esse anjo, ele tem esse significado também. Pode ser que tenha outros significados, mas o pensamento agora é esse. Nós estamos falando de igreja. E tinha na sua mão um livrinho. Qual que é o livrinho? É a Bíblia. Aí reforça mais isso que eu estou falando. Porque esse anjo, ele é forte. Não é um anjo fraco. O anjo fraco é dos povos, das outras religiões do mundo, que governa essas pessoas. Essas aí já estão condenadas, ou seja, tem 4 bilhões de pessoas que ainda têm chance de se salvar, porque elas são cristãs, mesmo elas sendo meia cristãs, mesmo elas estando em dúvida, mesmo elas estando enfermas na fé, mas elas são cristãs, porque alguma ligação com a Bíblia, com a igreja que ela tem com Deus e Jesus. Apesar que eu não gosto de denominação religiosa que se considera igreja de Deus, porque eles ensinam os membros da igreja a viver nos dois mundos, o mundo interno da religião cristã e o mundo fora. Porque quando a gente tá fora da igreja, daí a gente vive igual todo mundo vive. Não adianta a gente querer colocar
costumes e tradições aonde a gente estiver fora da igreja, porque as pessoas não aceitam. Se aceita, é do jeito que eu tô falando. Como aqui no Brasil existe mais cristãos, né? Eu acredito que seja mais fácil, né? Que haja um entendimento, né, entre as pessoas, né? Mas se eu, por exemplo, sou cristão e vou lá no na Coreia do Norte a falar de cristianismo lá, eles vão ou eles me matam, ou eles me prendem, ou eles me cortam a cabeça. Se eu for lá no Oriente Médio, lá no território lá dos árabes lá, né? Dos muçulmanos, né? Que não são tudo anticristo. Aí eles vão cortar minha cabeça. Se eu falar que eu sou cristão, aí não dá certo, né? Mas aqui no Brasil é assim, né? Então, vamos pensar desse jeito. Versículo 3. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Tá vendo? Aqui agora, o anjo ele clamou com grande voz. Então, uma voz que todo mundo vai ouvir, que está dentro da igreja. Como quando ruge um leão. Assim, aqui é como se o apóstolo João, ele está dizendo assim, ele está dando um comparativo, fazendo um comparativo, né? Que essa voz ele está interpretando, era como se rugisse um leão, assim, de tão grande, né? Que essa voz, ela ressoa, né? Mais ou menos assim. Continuando o versículo 3. E, quando clamou, olha só, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Então aqui está falando dos 7 trovões. Nós temos que saber o que significa 7 trovões. Se está falando de voz e anjos do bem são igual leões, pode ser que estejam falando dos anjos, né? 7 trovões, 7 anjos, né? Porque aqui está falando de anjos e aqui está falando e quando clamou um anjo clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes, os 7 trovões, as 7 igrejas. E tem que fazer essa ligação, porque nós temos essa referência do 7 aí, 7, aqui só tá 7, 7, 7, 7, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7... Então nós temos que ligar uma coisa na outra. Então, um anjo com grande voz clamou, e os outros 7 trovões emitiram as suas vozes. Mas aí não são mais 7, né? São 6, né? Porque se eu enquadrar esse anjo forte dentro da lista dos 7 anjos, dá para enquadrar também, porque esses 7 trovões são esse anjo também que tá clamando como se fosse como se ruge um leão, a voz de um leão. Os trovões são as vozes de um leão. Então bate. São as 7 igrejas.
se manifestando, tá vendo? Tá falando da igreja aqui, ó. Tá falando da igreja. Nessa minha linha de pensamento. Repetindo, versículo 3. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões, os 7 anjos, emitiram as suas vozes. Aqui provavelmente João não estava querendo colocar os anjos. Assim, não estava querendo escrever a palavra anjos. Então ele colocou trovões. Por quê? Talvez por causa da perseguição, né? Dos romanos, né? Das pessoas ali que eram inimigas, né? De Deus, né? São muitos, né? Porque agora o que acontece? Olha o que eu percebi, ó. Agora os inimigos de Deus estão dentro da igreja. Entendeu? Por quê? Presta atenção. Na época que Nero começou a perseguir a igreja não tinha assim não tinha assim uma, como eu posso dizer, um conhecimento pelas pessoas do mundo que viviam naquela época. Ninguém conhecia a igreja de Jesus Cristo. Então como é que o inimigo vai perseguir a igreja de Jesus Cristo se eles nem conheciam o inimigo deles que somos o inimigo deles, que somos nós, cristãos. Nós somos inimigos deles e eles são os nossos inimigos. Certo? Então o que aconteceu? Nero perseguia, matava e os cristãos iam aumentando mais. As pessoas iam saindo da religião dos inimigos e entrando na nossa religião. Daí esses líderes, né? Esses imperadores, esses anticristos, né? Esses demônios em forma de gente, eles viram isso e ficaram perplexos, né? Nossa, nós matamos os cristãos, reprimimos eles, mandamos eles adorar nossos deuses, né? Os deuses que são os demônios, né? Os deuses lá do Império Romano, Império Grego, né? Das nações, né? Do mundo, né? Dos gentios. A gente pede para eles adorar, eles não adoram, daí a gente fala para eles, se vocês não adorar, nós vamos cortar sua cabeça, nós vamos te matar, nós vamos tacar fogo em você, amarrar você num poste e tacar fogo e você vai virar tocha humana, e eles não obedecia, né? E daí eles ficaram assim, né? Atônicos, né? Daí o que eles pensaram? Quando chegou o ano 300 depois de Cristo, com o imperador Constantino. Constantino pensou assim: nossa, só tem cristão aqui dentro de Roma? Apesar que eu acho que a igreja romana já tinha sido destruída ali, logo no começo ali, antes da virada do ano 99 para o ano 100, né, da era cristã. Já tinha sido exterminados os cristãos. Ali eu acho que começou. Bom, assim, porque na Bíblia não tá dizendo. Se estiver dizendo, tá bem assim, sabe? Bem simplificado que a gente nem percebe aqui dentro da Bíblia.
Mas eu acho assim, porque eu vi que tinha muitos cristãos, assim eu percebi, né? Que eu tô vendo uns vídeos falando da época desse cristão, do cristianismo lá em Roma, né? Do ano 100 até o ano 300, né? E continuou a perseguição contra os cristãos. Poderia existir os cristãos pobres, mas eles não tinham acesso aos cristãos ricos, porque ali já estava tendo também essa diferença que existe hoje também. Porque quando o Nero começou a perseguir os cristãos, ele perseguia os cristãos pobres, porque nem existia cristão rico. Como é que o cristão ia ser rico se já tinha uma religião lá dentro de Roma, que era a religião dos romanos, que já era a religião milenar, que já existia há milhares de anos atrás? Todo mundo era da religião romana ali, que não tem nada a ver com a religião cristã do nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, não tem nada a ver. Por isso que eu estou falando que os católicos misturaram tudo, todas as religiões, por isso que hoje a Igreja Católica, ela é seita, ela não é a Igreja Católica oficial do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a Igreja Católica ela é oficial se ela perseguia e matava os cristãos que era pobre? Não deixava eles ler a Bíblia? Daí teve que vir Martinho Lutero, mais um monte de cara lá entre o século 11 e o século 15 lá, que morreram nas fogueiras lá que eles faziam, os inquisidores lá da Igreja Católica. Então a Igreja Católica não pode ser cristã verdadeira, pelo amor de Deus. Então por isso que eu tô falando, entre o ano 100 e o ano 300, não existia mais cristão verdadeiro, podia existir cristão falso, mas cristão que estava dentro do Império Romano ali, entendeu? Que ainda era romano ainda. Mas eu sei que teve 10 imperadores entre o ano 100, entre o ano 64, né, que Nero começou a perseguir os cristãos, até o ano 68. Esses aí eram cristãos de verdade, porque eles eram pobres. Nero só perseguia os cristãos pobres, não perseguia cristão rico, que nem existia. Depois do ano 68, talvez começou a surgir os cristãos ricos. Mas eles foram perseguidos também. Mas aí precisa ver se eles morreram em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, confessando e não confessando os deuses romanos, ou se eles continuaram lá dentro da religião romana ali, entre o ano 100 e o ano... Entre o ano 90, vai, até o ano 315, que depois com Constantino acabou a religião, quer dizer, acabou assim oficialmente, né, no papel. Mas aí que tá. Na minha opinião, houve assim uma mistura entre a religião cristã verdadeira e a religião romana. A partir do ano 300 lá, com Constantino. E depois foi misturando mais ainda. Isso daí é as dores de parto. Tudo isso faz parte das dores de parto. Entendeu? Mais ou menos eu penso assim, nesse sentido. Porque eu tô assistindo alguns vídeos falando, né, dessas épocas que não tá escrito na Bíblia, né? Então por isso que eu já tô argumentando desse jeito. Então, vamos continuar aqui, ó. Trovão, leão, tá vendo? Tudo anjos. Leão também, a gente pode se enquadrar como sendo anjos. Se começou no versículo 1 aqui, agora eu estou analisando o contexto dos versículos do capítulo 10, no geral. Se começou aqui como anjos, forte, então leão é anjo, aqui dentro aqui do pensamento aqui que eu tô lendo. Leão é anjo, trovão é anjo,
vozes é anjo, clamor é anjo, é tudo anjo. Então, se é anjo, é espiritual. Certo? Então, vamos para o versículo 4. E quando os 7 trovões, tá vendo? Está falando dos 7 trovões novamente, no versículo 4. Acabaram de emitir as suas vozes. Está vendo? Aqui nós não sabemos quando que começou, quando que acabou, qual tempo que foi dessa emissão de vozes, o que significa emissão de vozes. O que significa emissão de vozes que a gente pode imaginar? Nós temos aqui o elemento do livrinho. O livrinho aberto é a Bíblia, então está emitindo a palavra que está escrita dentro da Bíblia. Então são vozes emitindo. Então nós temos que pensar agora nesse prospecto. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, vamos ver o que acontece. O versículo aqui é meio grandinho. Eu ia escrever. Então aqui, ó, tá vendo, ó? O apóstolo João, ó, vamos lá. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu, o apóstolo João, ia escrever. Então, João, ele estava esperando esses 7 trovões, que são 7 anjos, que eu acho que é das 7 igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, não de Roma. Quando eles acabaram de emitir as suas vozes, o apóstolo João ia escrever. Olha só, entrou a escrita aqui, ó. E a Bíblia, ela é uma palavra escrita. Então, o que eu estou pensando agora? Eu vou falar, né? Eu vou dizer. Baseado nisso que eu falei agora, essas vozes emitidas pelos trovões, que são os anjos, começaram a emitir quando? Então, provavelmente, este anjo forte das 7 igrejas começaram a emitir essas vozes no tempo que Paulo estava fundando as igrejas aqui na Terra. Pelo menos é essa linha de pensamento que enquadra aqui, né? Porque se são 7 igrejas de Apocalipse, Jesus estava julgando as 7 igrejas de Apocalipse, as igrejas da Ásia que Paulo fundou. Não é verdade? Em Apocalipse, Jesus estava julgando as 7 igrejas da Ásia, não estava julgando a igreja de Roma. Porque ela nem existia mais na época que Jesus foi julgar. Porque já tinha matado todos os pobres lá. Nero já tinha matado do ano 64 a 69, 68, 69. Como é que ia sobrar um pobre lá, dentro lá do Império Romano, a casa do demônio lá, do diabo lá? Então, olha só, veja bem, ó, presta atenção. E
quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes. Tudo bem, aqui está falando quando que acabou, que a gente não sabe, mas aqui eu estou falando o começo. Porque se eles começaram a emitir as vozes aqui, ó, no versículo 3, ó, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e quando clamou, tá vendo? Primeiro começou a clamar um anjo. Um anjo. E pode ver que aqui nós estamos, agora que eu estou citando a fundação da igreja com Paulo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já tinha morrido. Então ele já estava lá no céu já. Quando Paulo começou a fundar as igrejas, nosso Senhor Jesus Cristo já tinha ascendido para o céu. Ele já tinha ido para o céu. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele já tinha ido para o céu. E as igrejas começou a ser fundadas depois que Paulo foi pregar para os gentios. Então, tá dentro do tempo, assim, previsto, assim, não tô falando nenhuma coisa fora de tempo. Aqui, ó, presta atenção, mas aqui, vamos falar assim, não, mas você tá interpretando tudo errado. Vamos falar assim, vai falar, não, aqui é Apocalipse. Aqui é dentro do tempo da grande tribulação, que todo mundo fala que é 7 anos. Então, precisa ver se é 7 anos mesmo, né? Aí tem que pegar um monte de passagem na Bíblia que fala sobre anos aqui, 1300 não sei quantos anos, em Daniel lá, 1200 não sei quantos anos, tá em Daniel. Aí já é outra história, entendeu? Se eu comecei a falar aqui que o livrinho é a Bíblia, então eu tenho que partir por esses princípios, né? Que tanto é que eu nunca pensei sobre isso, eu estou fazendo essa reflexão agora, porque eu estou recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo que está me avisando, me informando a respeito disso. Mas vamos lá, vamos continuar nesse pensamento. Vamos ver onde a gente chega. E quando 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, tá vendo? Eles começaram lá na igreja a emitir as vozes através de um que estava dentro de uma igreja. Os outros 6 começou a emitir também, das 7 igrejas da Ásia. Certo? Grécia, Turquia, eu não lembro agora de todas. Não sei se na Síria tinha também. Jerusalém. Eu sei que a igreja de Apocalipse fala de Palermo. Eu nem sei onde fica, né? Palermo, né? Mas fica lá na região dos árabes ali, né? Na região do... Ai, deixa eu ver se eu lembro agora. Ai, não é Mediterrâneo, é aquela outra região lá, né? Vamos continuar aqui. Mesopotâmia, né? É Mesopotâmia, Grécia, ali as 7 igrejas, tá ali dentro da Ásia, né? Ásia Maior, Ásia Central, Ásia Menor também, né? Dentro da Ásia. E, versículo 4. E, quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, então, agora nós vamos analisar quando que acabou. Tudo isso que eu falei agora é quando começou as vozes. Porque aqui não está definindo, mas eu estou tirando esse argumento da cartola. Olha só. Esse coelho da cartola, eu estou tirando ele. Versículo 4.
E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes. Tá vendo? Quando que acabou de emitir as vozes? Quando Martinho Lutero fez a alteração. Fez um racha pela metade da igreja. Dividiu a metade entre católicos e protestantes. Hoje em dia fala que tem mais católico do que protestante, né? Mas tudo bem. Eu tô querendo dizer que houve essa divisão, entendeu? Essa metade. Entendeu? Foi em 1500 que as vozes dos anjos acabaram de emitir as suas vozes. Os anjos acabaram de emitir as suas vozes, que são esses trovões. Por quê? Porque houve essa reforma, daí depois em 1600, daí surgiu a Bíblia, daí todo mundo começou a ler a Bíblia. Tá vendo? Tá vendo? Eu não sou adventista do sétimo dia, né? Mas não tem nada a ver com isso que eu falei, né? Eles têm outra linha de pensamento, eles têm lá a deusa deles lá, que eu falo, onde tá escrito que tá o nome lá da, como é que chama a rainha deles lá? Ellen White? Onde tá escrito na Bíblia? Tá escrito na Bíblia ela. Tá aqui em Apocalipse. A Jezebel é ela. Tá escrito aqui, Jezebel é ela. É Apocalipse 2 aqui. E acho que até a igreja de Palermo, né? Depois eu vejo aqui. Eu ainda não decorei. Essa mulher que fala que a Jezebel é ela. Mas aí é outra história. Vamos continuar aqui. E também tá escrito Testemunha de Jeová aqui também, que eu vi aqui também. Mas tá nessa linha aqui. Nesse estilo de coisa ruim mesmo. Mas vamos continuar aqui. Então. Agora vem a parte que o apóstolo João ia escrever. Tá vendo? Ó? Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu ia escrever. Tá vendo? Ele ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, dois pontos. Essa voz nós não sabemos de quem que é, porque agora não é do anjo também, pode até ser que seja, mas aqui no versículo 3 fala, e clamou com grande voz, tem a palavra voz. O único versículo acho que fala de voz, fala de clamor, e fala de vozes no versículo 3. No versículo 4 também fala de vozes também. Mas aqui agora está escrito assim, ó. Também no versículo 4, ó. Mas ouvi uma voz. Só que aqui, essas vozes que eu falei, tá no plural. Vozes, vozes. No versículo 3 também tem uma grande voz no singular, que é um anjo. E aqui volta também uma voz do céu, que está no singular também. Então, talvez seja o mesmo anjo também que começou, né? Aquela sequência lá de vozes, né? De clamores, né? Que são 7 trovões, que são os anjos, né? Vamos ver. Mas ouvi uma voz do céu, que me dizia, dois pontos. Vamos ver o que dizia. É importante agora, né? Pra gente tentar entender. Sela. Olha só, hein? Palavra sela, hein? Sela. O que os 7 trovões. Tá vendo? Ó? Sela o que os 7 trovões emitiram.
vamos lá. A voz mandou o profeta, o apóstolo João, em vez de escrever, né? Porque ele ia começar a escrever, ele não escreveu. Se ele ia começar a escrever e não escreveu, porque a voz que apareceu do céu e ele ouviu, disse para ele: sela o que os 7 trovões emitiram, tá vendo? Então, em vez de escrever, foi selado. E agora, se a gente for analisar o significado da palavra selo, aí já é complicado, porque eu tenho algum entendimento sobre isso, mas deve existir muita coisa, sabe, envolvida sobre a questão de selamento, né? Eu já tentei fazer, assim, algumas reflexões, alguns pensamentos, eu até achei algumas respostas, mas eu vi que é uma coisa bem ampla, sabe? Essa questão de selagem. Por exemplo, se a gente for lá, acho que no livro de Ezequiel, eu não lembro de ler, acho que era Ezequiel. Não, de Isaías. Não, eu não me lembro se é Ezequiel ou Isaías, mas acho que é Isaías. Eu sei que é um dos profetas, agora eu não sei qual que é, mas Deus mandou ele comprar um terreno e selar. Tem uma história assim também. Ele teve que selar o terreno. Em Apocalipse está escrito que os 144 mil já foram selados. Pelo menos na minha Bíblia está escrito aqui entre parênteses. No livro de João fala, João capítulo 6, que... eu não me lembro o versículo, mas... porque eu li o capítulo 6 de João, ele é bem grandão. Mas está logo assim, meio que no começo, assim. É depois daquele versículo que fala que trabalhais pelas coisas que não padece. Sabe aquele versículo, né? Famoso, né? Não vou falar ele agora, porque eu tô nesse raciocínio aqui, senão eu vou perder, né? Tá depois desse versículo, isso eu me lembro, que fala que Jesus Cristo foi selado também. Tá escrito assim. Então vamos lá. Sela o que os 7 trovões emitiram. Eu falei tudo isso do selo. Deve ter mais coisa falando de selo na Bíblia também. Que agora eu não sei, eu não me lembro, né? Sela o que os 7 trovões emitiram. Porque os 7 trovões, eles estavam falando. Então, ele estava pregando, ele estava falando da palavra. É isso que quer dizer, entendeu? Ele está falando da palavra. Sela o que os 7 trovões emitiram. E não o escrevas. Olha só. Por quê? Porque agora há pouco eu tava pensando assim, por isso que eu tô assim meio, sabe, sim, né, tentando entender aqui, né, o jogo, né, a jogada, né. Ó, presta atenção, ó. Ó que legal, ó. Eu tava pensando assim, ó. Eu tava pensando que, por exemplo... Não, peraí, que agora eu também não me lembro o que eu tava pensando, né. Vou voltar aqui. Selo que os 7 trovões emitiram. Eu estava pensando que o que os trovões, né, os anjos, eles estavam me emitindo era a palavra da Bíblia, certo? E daí ia até o momento do Martinho Lutero, certo? Correto? Até 1500, né? 1500. Martinho Lutero nasceu nessa época, né? E os conterrâneos dele também, né? Daí eu acho que essa voz, esse trovão, esses anjos estavam, né, falando a palavra, porque tem passagens aqui na Bíblia que fala que os anjos
Eles que é assim, nesse sentido, é que agora eu não vou lembrar direito. Que eles que pregaram a palavra. Tem assim, acho que tá até em Apocalipse. Tem alguma parte aqui que os anjos, eles pregaram a palavra, assim, sabe? É que agora eu não vou conseguir, eu tenho que pegar o versículo, mas eu não vou lembrar onde tá agora. Mas eu já vi falando disso daí. Os anjos têm participação na escritura. Eles que deram a escritura. É, tá escrito assim. Eles que deram a escritura. Eu tenho que pegar essa passagem, ela é importante para decifrar essa parte aqui. Depois eu vou ter que recorrer aqui no IA aqui para me poder achar esse versículo aí que eu tô pensando. Mas é isso mesmo, ó. Presta atenção, ó. Selo que os 7 trovões emitiram. Olha só, hein? O apóstolo João, ele tá selando, hein, ó. E não o escrevas. Olha, sabe o que tá vindo na minha cabeça agora? Que a patrística seria essa pregação, essa palavra, essa voz, essa emissão que os trovões, que são os anjos, né, os 7 anjos, né, que rugiam como leões, essa grande voz estava emitindo, que não está escrito na Bíblia, que ela está ocultada, né? Entre o ano 100, lá do apóstolo João, tá vendo? Lá do apóstolo João, ele selou até agora, mas ela não está escrita. A gente só ouve ela através da patrística. Aqui tá falando de patrística aqui. Caramba, meu. Nossa, é isso mesmo. E é isso. Selo que os 7 trovões emitiram. É só pela voz, pelo ouvido, não tem nada escrito. Quer dizer, tem, mas tem na história, né? A história da ciência humana, né? Que é a história que a gente conhece, que as pessoas que vão lá na escola, na faculdade, né, de teologia, vai lá e estuda, né? Por isso que eles conhecem um monte de coisa de patrística e nós não conhecemos nada, né? É isso que tá escrito aqui. Nossa, que revelação, meu. Essa eu nunca podia esperar, meu. Essa eu nunca podia imaginar. Se eu não tivesse fazendo esse estudo aqui, eu não ia chegar nunca nessa conclusão. Rapaz, meu, essa. Eu, nossa, eu tô assim. Perplexo agora, meu. Vixe, nossa. Rapaz, agora que eu tô. Agora que tá caindo a ficha, tô entendendo agora, meu. Só pode ser isso. Porque como é que nós vamos pensar assim, né? Analisando esses versículos que eu tô propondo aqui, que eu tô expondo, lá para a grande tribulação, porque a grande tribulação, que nem eu falo, eu sou adepto que a grande tribulação começou quando o Nero começou a perseguir os cristãos pobres da igreja de Roma. Então bate certinho aqui, ó. Eu tô dentro do período que eu tô defendendo aqui. Nossa, nossa, então tem que estudar bastante patrística, então. Vixe, Maria. Ai, 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 ai. Olha o palavrão que eu falei agora, vixe Maria. Nossa.
Nossa, deixa eu continuar aqui. Vamos ver aqui, mas é isso mesmo que eu tô falando, viu? Que eu vi agora, ó. Tanto é, ó, que tá falando aqui, ó. Não escreva, ó. Não escreva. Por isso que nessa tema Bíblia aqui, até Apocalipse, ó. Até o período do apóstolo João. Escrito. Aqui, ó. Rapaz! E ninguém consegue enxergar isso? Eu não acredito. Vamos ver de novo. Não é que eu não acredito, eu acredito, né? Mas é costume, né? Esqueci o nome agora, né? Rapaz, olha só, vou ler só essa parte aqui, ó. É tudo isso que eu tô falando, ó. Só precisa ler essa parte aqui, ó. Sela o que os 7 trovões emitiram. Que é do ano 100 até o ano 1500. Sela o que os 7 trovões emitiram, que é as coisas que não está escrito assim na Bíblia, com tanto detalhe como está escrito nos livros de história. Sela o que os 7 trovões emitiram. Porque não tem tempo aqui, ó. Pode ver, ó. Não tem escrito, não tem nenhum assim, dando nenhuma referência de tempo aqui, ó. Era o apóstolo João vendo tudo isso, referente ao futuro dele, não ao nosso. Então, para nós é passado isso aqui, ó. E pro apóstolo João é futuro. Ó, sela o que os 7 trovões emitiram. Correto? Tudo isso que aconteceu na história da humanidade entre o ano 100 depois de Cristo e o ano 1000, até o ano 1500 ou até agora, até o nosso tempo também. Mas eu tô assim colocando Martinho Lutero como centro dessa discussão aqui, porque eu comecei a falar dele no começo do vídeo, entendeu? Porque ele dividiu a igreja no meio. Eu tenho até o livro que fala um pouco sobre isso, que eu vou até começar a falar desse livro, para nós começar a colocar mais lenha na fogueira. Selo que os 7 trovões emitiram. E não o escrevas. Certo? Vamos para o 5 para ver se fala alguma coisa. Vamos continuar para ver se, né? Tá batendo, né? O que eu tô falando, ó. E não o escrevas. Esse aqui vai ficar na memória. Apocalipse capítulo 10, versículo 4. A última parte do versículo. E não o escrevas. Está mandando só selar. Aqui abre muita imaginação. Abre muito leque para imaginações. Selo que os 7 trovões emitiram. É uma coisa que não era para estar escrita como está na Bíblia. É só as vozes que os anjos emitiram dos céus para nós ouvirmos. É uma questão espiritual, então, que é essa que eu estou demonstrando aqui agora. É só para quem merece, não vou dizer merecer, né?
é só para quem é escolhido que apareceu essa mensagem. É mensagem em oculto. Selo que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. Ele ia escrever, mas ele não escreveu. Então não era para estar aqui no Apocalipse. Nossa, mãe. Não, agora eu matei, hein? Agora eu matei a pau. Né? Presta atenção aqui, ó. Selo que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. Ou seja, se os anjos, que são os 7 trovões, que são a igreja, e tem o livrinho aqui no versículo 2, que é a Bíblia. Olha só a mensagem que Jesus está revelando. Olha só. E tinha na mão um livrinho. Que livrinho que é esse? Hein? Não é a Bíblia? A Bíblia existia na época do apóstolo João? Existia escritura, mas a Bíblia não existia, agora existe. E ela surgiu quando? Em 1600. E justamente foi quando saiu a Bíblia que todo mundo começou a ler a Bíblia. Daí os católicos, os líderes religiosos católicos não podiam mais impedir das pessoas a ler a Bíblia. Vai me dizer que eu não tô certo aqui na linha do tempo? Vai me dizer que eu não acertei no alvo agora? Descobri a linha do tempo desses acontecimentos aqui do capítulo 10 de Apocalipse? Olha só, hein? Eu tinha falado assim: selo que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. Eu até esqueci, porque eu perdi um pouco, né? Fui falando, acabei perdendo, né? Mas é isso mesmo, depois eu vou rever o vídeo, né? E daí eu tento entender mais uma vez, né? Que é importante isso que eu falei agora há pouco, que eu esqueci, né? Acabei de falar, esqueci, né? E não o escrevas. Está vendo? Ah, agora eu lembrei. O que está escrito em Apocalipse, tem mais coisa que está escrito aqui que deveria escrever, mas a voz lá do céu falou para não escrever para a gente. Para a gente ver aqui em Apocalipse. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Mas eu vou parar por aqui porque eu já tô ficando cansado. Porque essas partes que eu fico assim muito extasiado, né? Então acaba tirando muita energia da gente, né? Mas é isso mesmo, ó. E não o escrevas. Ou seja, tinha mais coisa que era para chegar até nós e não chegou por causa da voz do céu, da ordem de Deus. Que é a patrística. A patrística é do ano 100 até agora. Então dá para enquadrar nas coisas de hoje que está acontecendo nesse momento também. Dá para enquadrar tudo. Essa que é a definição agora do vídeo. Dá para enquadrar tudo, então.
Não até 1600, dá pra continuar até aqui e o futuro também. Porque agora nós estamos, né, no presente, né? Agora é a realidade, entendeu? Não é. Agora não é passado e nem futuro, agora é o presente. É a realidade que está acontecendo. Então também está encaixado dentro dessa descrição que não é para escrever. Eu não vou continuar, mas está super legal essa linha de raciocínio. Se não também eu vou entrar em parafuso, né? Porque eu já tô com a cabeça já explodindo já, né? Já tá fervendo já. Mas é isso mesmo. Nossa, que legal. O pessoal tudo jogando as coisas lá pro futuro e uma coisa que já começou e tá acontecendo, ele joga pro futuro, que ainda não aconteceu. E os caras que estudam a Bíblia pra caramba, mas eles estudam dentro do enfoque do sistema, né? Por isso que os padres não queriam deixar o povo ler a Bíblia, meus irmãos. E ainda não deixa, porque todo mundo vai lá ouvir o padre e não lê a Bíblia igual eu tô lendo. Nossa! Esse vídeo aqui foi incrível. Jesus agora entregou o ouro agora. Entregou o ouro de mão beijada para nós. Olha só. Até minha cachorrinha aqui, ó, tá entendendo tudo que eu tô falando aqui, ó. Acho que ela até já sabia já, ó. Ela até já sabe primeiro do que nós aqui, ó. Primeira mão aqui, ó. Vixe, Maria. Pra quem chegou até o final do vídeo, tá entendendo o que eu tô falando. Se pegou desde o começo, aí vai entender por que eu tô assim, né? Extasiado assim, né? Por causa da revelação. Eu ia até continuar, mas depois eu começo a perder, né? O começa a perder o sinal, né? Que Jesus está dando. Então vamos parar por aqui, né? Vamos fazendo aos poucos, né? Daí depois eu volto mais animado. Vou beber alguma coisa aqui, um leite com banana aqui. E depois vamos ver, né? Se eu continuar aqui, eu vou para outro lugar, né? Cada dia que eu faço vídeo tá aparecendo cada revelação bombástica, né? Que tá, vixe, tá ficando aqui uma super história sem fim, né? Então fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor. Vamos continuar, né? Vamos continuar.